Fala galera X, eu sou Gabriel Feitosa, professor de História, aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação, mais uma edição do Parabéns, comemorando esses aniversários aí que comemoram datas redondas no ano de 2014. Hoje estamos com a Revolução dos Escravos. Foi estabelecida em Portugal em 25 de abril de 1974, um movimento de muita importância para o retorno da democracia em Portugal e também na Europa de uma maneira geral. Vamos entender o que foi essa revolução, gente. Estamos em Portugal na década de 70, mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender como de fato essa revolução se estabeleceu. Óbvio que é um movimento que tem que ser entendido como um processo. Nos anos 30 você tem o estabelecimento de um ditador em Portugal, chamado António Salazar. Salazar estabelece o que chamamos de salazarismo, ou seja, um tipo de governo muito longo que se estendeu por décadas com a implementação de um regime fascista. Vamos lembrar, gente, o fascismo é um fenômeno que surge na Europa no entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que tem como grande característica a ênfase no poder executivo, no autoritarismo do grande líder. Benito Mussolini na Itália, nosso amigo Adolf Hitler na Alemanha, Francisco Franco na Espanha e o menos conhecido Antônio Salazar. Todos eles fazem parte de um movimento que chamaremos de fascista, com essa ênfase na autoridade militarista, tá ok? Salazar governa dentro de um regime classicamente totalitário, com fim dos direitos individuais, da liberdade de ir e vir, o direito de expressão, momentos de muita censura em Portugal, que se estendeu por décadas. E quando a gente ultrapassa aí o momento da Segunda Guerra Mundial, com a morte de Salazar, um pouco depois, ali no final dos anos 60, você percebe o seu sucessor, Marcelo Caetano, que dá continuidade à sua política de fascismo autoritário. Então ambos configuram um tipo de governo muito forte, muito violento. Quando passamos da Segunda Guerra Mundial, no pós-45, entramos na chamada descolonização afroasiática. Gabriel, você está falando de Portugal, o que tem a ver a África nesse contexto? Calma, a gente precisa entender a relação, porque olha só, gente, temos 3 regiões na África que vão buscar a sua independência, que são pertencentes a Portugal. São colônias, antigas colônias portuguesas nessas regiões que se estabeleceram no período do imperialismo no século XIX. Na verdade, gente, essas 3 regiões já estão sendo controladas por Portugal desde a expansão marítima europeia no século XV. Você percebe que o movimento de independência, chamada descolonização, a ascensão do terceiro mundo no contexto da Guerra Fria, esse movimento de não alinhamento que a África vai tomar em relação a essa disputa, a bipolaridade. Vamos lembrar da Conferência de Bandung, que tem um momento muito importante para que a própria África estabeleça uma posição de não alinhamento em relação a essa guerra de influência entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Você percebe então que a ascensão dessas independências começou a enfraquecer o regime fascista salazarista. E é nesse mote que nós temos a Revolução dos Escravos. Ela estabelece, como eu disse, 25 de abril, protagonizada, muito importante isso, gente, é uma revolução feita por militares, contra militares, mas militares de extrema direita, militares salazaristas. Aqui quem protagoniza são militares de média e baixa patente, então que não tem tanto destaque assim no governo e que acabam se levantando contra o mesmo. O apoio popular aqui foi bem interessante. Em Lisboa você tem as pessoas colocando cravos nas pontas das armas dos soldados. Por isso, a Revolução dos Escravos acabou se tornando um grande símbolo dessa revolução. Os próprios militares vão ser chamados de cravos pela população civil. Então é um golpe, um contragolpe, na verdade, para retirar esse regime salazarista do poder, que é endossado pela própria população. Muito importante que a participação estudantil aqui foi muito grande. Os militares são protagonistas, mas estão ali ao lado também de questões populares, ok? Com essa revolução, você tem uma tentativa de restabelecimento da democracia com o presidente Antônio Spínola. Ele tem uma missão árdua, gente? Retornar com as questões democráticas. A tripartização desses poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, a teoria dos 3 poderes de Montesquieu clássica. Retorno com as instituições democráticas representativas, a questão do voto, a questão da participação direta e indireta da população no poder. Ele tem uma missão um pouco difícil. E é aí que Portugal, nesse momento pós-revolucionário, após a grande festa, como Chico Buarque colocou na música Tanto Mar, que faz referência a essa revolução,
falou que foi bonita a festa pá, e o próprio Chico, né, com essa descendência portuguesa, acabou se identificando muito com o movimento, apoiando indiretamente. Você tem um momento um pouco conturbado em Portugal, né, de fortalecimento, né, do movimento das Forças Armadas, o MFA, uma vertente de extrema esquerda dos setores militares portugueses. Então aqui você tem um fortalecimento, na verdade, de um regime momentaneamente socialista em Lisboa, com 3 grandes líderes militares no poder ligados agora à esquerda. Um momento complicado porque você vai ter uma tentativa, né, gente, de um golpe militar de esquerda em Lisboa, né, na capital portuguesa, que acaba fracassando porque é totalmente sufocado pelos próprios militares, os escravos que tomaram o poder. Então você tem aqui, no ano de 76, o estabelecimento de uma Constituição democrática em Portugal que assegura a continuidade da democracia em Lisboa. Essa Constituição está até hoje vigorando, né, na jurisdição portuguesa, uma Constituição democrática, então faz uma referência muito importante com a própria Revolução dos Cravos, um movimento que acabou estabelecendo definitivamente a democracia em Portugal, a última grande potência, né, o último grande país que saiu do fascismo oriundo dos anos 30.